Antes de tudo existir, havia apenas Nu, o oceano primordial, um vasto e infinito mar de escuridão e silêncio, onde não havia forma, nem luz, nem som. Nu era a essência do caos, um abismo aquático que se estendia eternamente em todas as direções, sem começo nem fim. Suas águas eram densas e misteriosas, carregadas com o potencial de toda a criação. Nelas flutuavam sementes invisíveis de vida, esperando o momento certo para despertar. Não havia tempo em Num, apenas uma eternidade imóvel, onde passado, presente e futuro se fundiam em um único instante sem fim. Às vezes, ondas suaves e quase imperceptíveis agitavam a superfície escura, como se o próprio oceano estivesse sonhando. Essas ondulações eram os primeiros sinais de movimento, os primeiros suspiros de algo que ainda não existia, mas que ansiava por nascer. Nas profundezas de Num, havia uma energia latente, uma força primordial que pulsava em silêncio. Era como se o oceano guardasse segredos inimagináveis, mistérios que nem mesmo os deuses poderiam compreender. Ali, no ventre escuro e aquático de Num, repousava o potencial para tudo que viria a ser: os deuses, os humanos, as estrelas, os rios, as montanhas e até o próprio tempo. Num não era apenas um lugar de escuridão, mas também de infinitas possibilidades. Ele era o útero do universo, o espaço onde a criação poderia surgir, mas ainda não havia sido moldada. Era um vazio cheio de promessas, um silêncio que ecoava com a música não ouvida da existência. E então, das águas primordiais, surgiu Atum, o primeiro deus. Ele emergiu como uma luz suave, rompendo a escuridão de Nu. Com sua presença, o caos começou a se transformar em ordem, e as sementes de vida adormecidas no oceano começaram a despertar. Quando Atum emergiu das águas primordiais de Nu, ele se viu sozinho em um universo vazio e silencioso. Ao seu redor, havia apenas a escuridão infinita do oceano primordial, sem forma, sem som, sem vida. Atum era a única consciência em um mar de caos, e essa solidão era profunda e inquietante. Ele olhou para todas as direções, mas não havia nada para ver, nada para tocar, nada para ouvir. A quietude era absoluta, e o silêncio parecia ecoar dentro dele mesmo. Atum sentiu o peso da eternidade em seus ombros, uma sensação de vazio que ia além da compreensão. Ele era o primeiro, o único, e essa responsabilidade o consumia. Mas, em meio à solidão, Atum sentiu algo mais, uma centelha de desejo, uma vontade de preencher o vazio. Ele olhou para as águas escuras de Num e percebeu que, embora fossem caóticas, elas estavam cheias de potencial. Ali, nas profundezas do oceano primordial, havia sementes invisíveis de vida, esperando para despertar. Foi então que Atum decidiu agir. Ele sabia que não poderia permanecer sozinho para sempre. Com um único pensamento, ele imaginou uma colina emergindo das águas, um lugar sólido onde a vida pudesse começar. E assim, Bemben, a primeira colina, surgiu das águas de Num, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Atum sentiu uma onda de alívio ao ver a colina, mas sua solidão ainda não havia desaparecido. Ele sabia que precisava criar companhia, algo que preenchesse o vazio ao seu redor. Com determinação, ele usou sua própria essência para dar vida a dois deuses, Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Shu e Tefnut eram mais do que simples criações. Eles eram extensões de Atum, partes de si mesmo que ele havia separado para preencher o universo. Ao vê-los respirar e se mover, Atum sentiu uma alegria que nunca havia experimentado antes. Ele não estava mais sozinho. Shu era a personificação do ar, a força invisível que preenchia o espaço entre o céu e a terra. Ele era o sopro da vida, o elemento que permitia que todos os seres respirassem e existissem. Sem Shu, o mundo seria um lugar sufocante e estático, onde nada poderia se mover ou crescer. Shu também representava a ordem e a separação. Foi ele quem se colocou entre Geb, a terra, e Nut, o céu, mantendo-os separados e criando espaço onde a vida poderia florescer. Sem Shu,
o céu e a terra permaneceriam unidos, e o universo seria um lugar de caos e escuridão. Em sua forma simbólica, Shu era frequentemente representado como um homem segurando o céu acima da terra, mostrando sua força e sua importância na manutenção da ordem cósmica. Ele era o equilíbrio entre o caos e a criação, a força que permitia que o universo respirasse e se expandisse. Tefnut era a personificação da umidade, o elemento essencial para a vida. Ela representava as águas que nutrem a terra, a chuva que cai do céu e o orvalho que refresca as plantas. Sem Tefnut, o mundo seria um deserto árido, onde nada poderia crescer ou prosperar. Tefnut também era associada à fertilidade e à regeneração. Ela era a força que permitia que as sementes germinassem, que os rios fluíssem e que a vida se renovasse a cada ciclo. Em muitos mitos, Tefnut era vista como uma deusa maternal, que nutria e sustentava todas as formas de vida. Junto com Shu, Tefnut formava um par complementar. Enquanto Shu representava o ar e o espaço, Tefnut representava a umidade e a fertilidade. Juntos, eles criavam as condições perfeitas para a existência, equilibrando os elementos essenciais que permitiam que a vida surgisse e se desenvolvesse. Shu e Tefnut não eram apenas deuses separados. Eles eram partes de um todo, elementos que se complementavam e se completavam. Sua união deu origem a Geb, a terra, e Nut, o céu, criando o mundo como os egípcios o conheciam. Shu e Tefnut representavam a dualidade essencial da existência, o ar e a água, o masculino e o feminino, a ordem e a fertilidade. Eles eram a base sobre a qual o universo foi construído, os pilares que sustentavam a criação. Nut, a deusa do céu, era uma figura majestosa e celestial. Seu corpo arqueado cobria o mundo como um manto de estrelas, estendendo-se de horizonte a horizonte. Cada noite, ela se curvava sobre a terra, envolvendo-a em sua beleza infinita. Seu corpo era adornado com milhares de estrelas cintilantes, que brilhavam como diamantes espalhados sob um tecido escuro. Essas estrelas não eram apenas luzes no céu, elas eram os olhos de Nut, observando o mundo abaixo com carinho e proteção. Em seu movimento constante, as estrelas formavam constelações que contavam histórias de deuses, heróis e criaturas míticas. Nut era mais do que um céu estrelado. Ela era o próprio espaço onde o Sol, a Lua e os planetas viajavam. Durante o dia, ela engolia o Sol, Ra, e o carregava em sua jornada pelo submundo, para que ele pudesse renascer ao amanhecer. À noite, ela se enchia de estrelas, criando um espetáculo de luzes que encantava todos que olhavam para cima. A beleza de Nut era tão grandiosa que até mesmo os deuses se maravilhavam com ela. Seu corpo arqueado era um símbolo de proteção e abrigo, um teto celestial que guardava o mundo abaixo. Quando as pessoas olhavam para o céu à noite, elas sentiam a presença de Nut, uma deusa que os envolvia em seu abraço cósmico. Geb, a terra, era o complemento perfeito para Nut. Enquanto ela cobria o mundo com seu céu estrelado, ele sustentava a vida com sua fertilidade abundante. Geb era representado como um homem deitado, seu corpo formando as montanhas, vales e planícies que compunham a terra. Sua pele era rica e escura, como o solo fértil às margens do Nilo. Dessa terra brotavam plantas, árvores e flores, alimentadas pela umidade de Tefnut e pelo ar de Shu. Geb era o provedor, aquele que nutria todas as formas de vida com sua generosidade infinita. Os rios que corriam sobre Geb eram como veias, carregando água e nutrientes para cada canto da terra. As colheitas cresciam em abundância, e os animais encontravam alimento e abrigo em seu solo. Geb era mais do que a terra. Ele era o lar de todos os seres vivos, um Deus que sustentava e protegia. Em sua conexão com Nut, Geb formava um casal divino que representava a união entre o céu e a terra. Enquanto Nut cobria o mundo com suas estrelas, Geb o sustentava com sua fertilidade. Juntos, eles criavam um equilíbrio perfeito, onde a vida podia florescer em harmonia. A relação entre Nut e Geb era tão profunda que, no início, eles estavam entrelaçados, incapazes de se separar. Foi Shu,
o deus do ar, quem se colocou entre eles, criando o espaço onde a vida poderia existir. Mesmo separados, Nut e Gem permaneciam conectados, um espelhando o outro em sua beleza e importância. À noite, Nut se curvava sobre Gem, envolvendo em seu manto de estrelas. Durante o dia, Gem sustentava a vida que brotava de seu solo, enquanto Nut observava de cima, orgulhosa de seu amado. Juntos, eles eram a essência do universo, o céu e a terra que davam sentido à existência. A solidão de Atum havia se transformado em propósito. Ele não era mais um deus solitário, mas um criador, um pai para todos os deuses e para o próprio universo. E, ao descansar após sua obra, ele sentiu uma paz profunda, sabendo que havia cumprido seu destino. E assim, do caos primordial, nasceu a ordem. Do silêncio, surgiu a vida. E da escuridão, emergiu a luz. Atum, Nut, Geb, Shui-Tefnut nos lembram que, mesmo no vazio, há potencial. Que, mesmo na solidão, há conexão. E que, no equilíbrio entre o céu e a terra, o ar e a água, o caos e a criação, encontramos o sentido de tudo o que existe. O universo é uma dança eterna, e cada um de nós faz parte dessa história. Assim como as estrelas de Nut iluminam o céu, sua presença aqui ilumina nossa jornada. Obrigado por fazer parte desta história, por compartilhar conosco a magia da criação e o equilíbrio do universo. Se você se conectou com essa narrativa, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros exploradores do cosmos e se inscrever para mais viagens pelo desconhecido. Até a próxima, onde quer que as estrelas nos levem.